Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este vídeo onde eu irei explicar como foi o meu 5º período do curso de Psicologia. Então, se você tem alguma dúvida sobre a grade curricular do curso, se você vai entrar no curso agora e quer saber mais sobre o assunto, pode me seguir que eu estou trazendo a cada período como está sendo a minha experiência. Então me acompanhe aqui e desde já deixa aí o seu like para não esquecer, tá bom? Uma das disciplinas que eu tive foi Psicologia e Saúde do Trabalhador. Eu lembro que eu coloquei essa disciplina à noite porque ela estava na modalidade remota devido à pandemia. Então eu coloquei à noite, acabei aproveitando para incluir disciplinas e adiantar a grade. Foi uma boa ideia, mas acontece que ela acabava às 22 horas. E aí eu já estava com muito sono, então eu acredito que eu não tenha rendido como eu gostaria nessa disciplina, mas foi muito interessante. A gente conseguiu estudar sobre a medicina do trabalho, a gente viu a importância que era colocada na figura do médico. Um barulho. O vizinho decidiu fazer alguma coisa barulhenta. Gente, agora. Oh, meu pai. Acabou? Depois de 2 horas, eu acho que vai dar para continuar. Então, essa disciplina de saúde do trabalhador, além de ter visto a medicina ocupacional, a ênfase que é dada nesse modelo à figura do médico, e a doença é vista muito mais com olhar organicista, puramente para o aspecto biológico. Em seguida, nós passamos a ver a saúde ocupacional, que já vai encarar a saúde a partir de uma visão multifacetada, né? A doença como um fator multideterminado, multicausal. E aí, quando começamos a conversar sobre saúde do trabalhador, nós de fato entendemos que esse é o campo mais amplo, mais abrangente para se pensar a saúde do trabalhador, já pensando até em aspectos mais sociais também. Então foi uma disciplina muito interessante e a minha média foi 9. Também tive a análise experimental do comportamento. Nessa disciplina, nós fizemos um trabalho, desde o início da disciplina nós já começamos a planejar, seria um projeto de pesquisa em psicologia experimental. A equipe acabou ficando com a privação do sono e a sua relação com a memória. Na verdade, essa foi uma escolha da equipe e foi interessante estudar sobre esse tema, mas dentro do aspecto da pesquisa experimental, a gente tem que definir muito bem as variáveis, variável independente, variável dependente, as variáveis intervenientes. Nós definimos o que seria grupo controle, qual que seria o grupo de estudo de fato, o grupo experimental, né, chamado experimental. Então, nós tivemos que fazer todo esse tipo de definição, delimitar muito bem o tema da pesquisa, saber como nós iríamos manejar desde o início até o final, qual que seria a metodologia utilizada, qual tipo de pesquisa seria descritiva, exploratória. Então, a gente foi procurando definir tudo isso e, inclusive, questões referentes a cronograma. A nossa pesquisa se daria em um ambiente laboratorial, então controlado, como seria feito esse tipo de controle. Então, tudo isso teve que ser definido. Eu lembro que nós fizemos diversas reuniões em grupo para ir definindo tudo isso, e aí no final da disciplina, todos nós, né, todos os grupos foram apresentando os seus trabalhos e foi interessante perceber esse modelo de pesquisa. Claro que não é o único, a gente sabe que existe também as pesquisas no âmbito social, né, as pesquisas sociais, que são amplas, que são abrangentes em aspectos qualitativos, que também são bastante robustas e significativas. Então, esse também é um modelo de pesquisa. Porém, nessa disciplina, a proposta era, de fato, fazer uma pesquisa experimental e foi conduzido assim, do início até o término da disciplina com a apresentação e foi, de fato, muito interessante. A minha média, eu vou pescar aqui que eu não lembro, foi 9,6. Também tive a cadeira de processos grupais. Foi muito interessante aprender como nós podemos usar estratégias para trabalhar com grupos e usar estratégias que sejam vivenciais, experiências que sejam já do cotidiano daquele grupo, né, para que ele já esteja familiarizado com aquelas questões e para que isso venha gerar também uma tomada de consciência a depender da estratégia que se quer, do objetivo que se quer buscar. Então,
Foi muito interessante essa disciplina. Eu lembro que o professor mandava que a gente se reunisse em grupos, fizéssemos algumas atividades, alguns trabalhos que ele propunha. Desde o início da disciplina a gente trabalhou assim de maneira bem ativa e foi muito interessante. Nessa disciplina a minha média foi 10. Também tive psicologia escolar e foi muito interessante. A gente estudou sobre os principais teóricos, né, nesse assunto, Piaget, Vygotsky. A gente conseguiu entender como se dá os diferentes processos de aprendizagem, os transtornos referentes à aprendizagem, a dislexia, a descalculia. A gente conseguiu ver a desortografia e outros transtornos também, problemas que podem aparecer relacionados à aprendizagem. E foi interessante entender como deve ser a atuação do psicólogo junto à equipe educacional, trabalhando de maneira integrada para que venha de fato beneficiar os alunos e também os demais atores do aspecto educacional. Nessa disciplina, a minha média foi 10. Também tive a cadeira de Psicologia Social 1 e Psicologia Social 2, então eu acabei estudando ambas no mesmo período. Foi interessante, né, perceber como deve ser a atuação do profissional junto à sociedade de maneira geral. Iniciando, nós acabamos fazendo uma diferenciação entre o que é a psicologia estuda, o que é o objeto de estudo da psicologia, o objeto de estudo da sociologia, da antropologia e de outras ciências sociais. Feito isso, então, nós adentramos ao papel do psicólogo social, né, o importante papel de gerar, de fato, na sociedade, a consciência, uma tomada de consciência referentes aos recursos que esta possui para ser a autora de grandes mudanças sociais. Então foi muito interessante essa disciplina. E em Psicologia Social 1, a minha nota foi 9,5 e em Psicologia Social 2 eu acabei tirando a nota 10. E não tem jeito, né? Sempre tem aquela disciplina que é difícil estudar e nesse semestre, para mim, foi a disciplina de Psicologia, Gestão e Responsabilidade Social. Foi a disciplina que eu também coloquei à noite. Foi muito difícil assim para mim estudar essa disciplina. Eu achava bem chato o conteúdo, era bem parecido com Psicologia e Saúde do Trabalhador, que eu tinha, né, era uma logo depois da outra na segunda-feira. Então, eu não achei muito interessante. Claro, eu achei importante, mas de fato foi um pouquinho difícil estudar os conteúdos dessa disciplina. E nela a gente viu basicamente o psicólogo atuando junto a uma equipe de gestão. Então, basicamente, os temas ali são parecidos com os temas já estudados em psicologia organizacional que eu tive lá no quarto período, no período passado, no caso. Então, foi uma disciplina assim, bem difícil para estudar. Eu não gosto muito, né, da psicologia organizacional, e de todas as outras que mantêm relação, e essa mantém uma forte relação, mas acredito que os conteúdos tenham sido, sim, muito importantes. A professora também era muito capacitada, então, quanto a isso, eu não tenho do que reclamar. E nessa disciplina, vou pescar aqui, a minha média foi 8,5. Tive a disciplina de Técnicas de Exame Psicológico 1. É uma disciplina muito esperada pelos estudantes de psicologia e eu tive ela no quinto período. Foi muito interessante, a gente iniciou vendo o que era uma avaliação psicológica, o que era a testagem psicológica, que vem a ser apenas um dos instrumentos, né, que podem estar sendo utilizados para avaliação. Então, nós perpassamos aí todo esse aspecto, vimos como é a avaliação psicológica nos mais diversos contextos, até chegarmos, de fato, a falar sobre a testagem em psicologia. Então, nós conhecemos os testes psicométricos, basicamente, não vimos os projetivos nem os expressivos. Essa disciplina foi específica para estudarmos a psicometria. Então, vimos muita coisa dentro desse assunto. A professora também trouxe palestrantes para a aula, pessoas que faziam parte, né, desse contexto aí, desse ambiente de testes dentro da psicologia. Foi muito rica a experiência, nós entendemos quais são os processos, né, que o teste precisa passar para de fato vir a ser colocado como favorável para o uso. Então foi muito rica, nós vimos os critérios dos testes psicológicos, normatização, padronização, precisão, fidedignidade, validade, tudo isso que ele precisa ter para de fato vir a ser utilizado. Então foi muito interessante as pesquisas, né, que tem por trás de tudo isso, e a minha média foi 10. Por fim, eu tive teorias e técnicas psicoterápicas nessa disciplina.
eu estudei quais são as possíveis técnicas utilizadas pelo psicólogo, como deve se dar a relação terapeuta-cliente, aspectos referentes à transferência, contra-transferência. Então, nós conhecemos um pouco de algumas técnicas que podem estar sendo utilizadas dentro do setting terapêutico, qual deve ser a postura ali dentro, o aspecto profissional. Então, foi muito interessante e nessa disciplina a minha média foi 9,3. Então foi isso, pessoal. Foram essas as disciplinas que eu vi no 5º período do curso de Psicologia. Espero que você tenha gostado. Gostaria de te pedir desculpa também pelos transtornos que tivemos aí pelo meio do vídeo, situações não planejadas. Mas enfim, acaba que é assim mesmo, não é? A vida é assim, cheia de incertezas e situações para as quais nós não estamos preparados, não é? Tudo é muito imprevisível e aí acabou acontecendo aqui no nosso vídeo também. Mas tudo bem, espero que você releve tudo isso, que você tenha gostado. Então, por favor, gostaria de pedir que você deixasse o seu like, que você compartilhasse com outras pessoas também e continuasse aqui acompanhando os vídeos do canal. Gostaria de te avisar que muito em breve está chegando aí um vídeo falando sobre a experiência em estágio em psicologia clínica, que aconteceu no meu 6º período. Então, se você estiver interessado, já ative as notificações para não perder quando esse vídeo chegar aqui, tá ok? Então foi isso, muito obrigada por ter acompanhado até aqui, beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!